Nós vamos falar sobre o segundo estudo de Malaquias, não é? Esse é o estudo do currículo doutrinário dessa semana, é o estudo de número 629. Isso desde que a gente começou a contar. Já há mais de 11 anos a gente tem nos debruçado através de um currículo preparado para que eu e você conheçamos mais a palavra de Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. E hoje o estudo 629 é o estudo de Malaquias 2, o segundo estudo de Malaquias. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Esse estudo é escrito pelo pastor João Leno. A gente tem um estudo ali atrás também, se vocês precisarem, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Amém. A gente já consegue perceber, desde a semana passada, que o livro de Malaquias parece mais uma audiência judicial, né? Deus fazendo perguntas ao seu povo, né? E o seu povo respondendo, questionando a Deus, como assim isso, aquilo tem acontecido. É como se fosse a acusação e a defesa ignorando a acusação pelo fato de não entender a acusação em si, né? Deus está ouvindo a voz de todo o seu povo em uma única voz. Ele afirma que ama o povo e eles questionam, onde o Senhor tem nos amado? A refutação é profunda, podemos perceber 8 audiências diferentes no livro de Malaquias, né? A audiência da falta de amor do seu povo, a audiência sobre a falta de respeito do povo para com Deus, a audiência sobre a maneira como o povo estava profanando as coisas do Senhor, a audiência como o povo tem sido desleal às alianças, a audiência sobre o povo que está enfadado do Senhor e as suas palavras, né? Como a gente tem visto hoje pessoas cansadas de Deus, cansadas da Bíblia, né? Uma das maiores exposições disso é como esses temas como coaching, por exemplo, têm ganhado um espaço tão grande porque as pessoas estão cansadas da Bíblia na sua simplicidade. Elas estão cansadas de ouvir falar sobre o sangue de Jesus, sobre a libertação que há em Deus. Elas precisam de, como dizem lá no Brasil, de um plus mais, né? Elas precisam de alguma coisa que seja mais atrativa, mais atraente, né? E por quê? Porque a palavra de Deus por si só é enfadonha, é cansativa, né? As pessoas perderam o ardor e o amor pela palavra. E quando Deus está falando com o povo de Israel, Ele não está falando com as nações do mundo. Ele não está falando com as pessoas no geral. Ele está falando simplesmente a respeito das pessoas no específico. Está falando a respeito das pessoas em Israel. Das pessoas especificamente, que como se fosse a igreja. Fala assim, olha, o problema não é o mundo não gostar de Deus. O problema não é o mundo não gostar da palavra de Deus. O problema é a igreja. O problema é a igreja se afastar da palavra. O problema é a igreja não achar que palavra é importante, né? Às vezes a gente brinca isso, né? Brinca com os músicos. Eu estou com um músico aqui, hoje eu vou cutucar ele. Às vezes a gente brinca com os músicos, né? Que chega na hora da palavra não sobra um músico na hora do culto, né? Graças a Deus aqui não é assim, né? Os nossos músicos sempre ficam com a gente ouvindo a palavra, mas isso acontece muito. Porque o momento especial do culto é o momento que o louvor está sendo tocado, que as pessoas estão cantando, estão louvando. A hora que chega o momento da palavra, as pessoas se dispersam. Por quê? Porque aquilo ali é para quem está quebrado. Aquilo ali não é para quem, entre aspas, está bem, né? Aquilo ali é só para quem está quebrado. Aquilo ali não é para mim que, entre aspas, tenho comunhão com Deus, né? Alguém postou isso na internet essa semana, eu achei interessante, porque tem a ver com esse texto, né? Assim, pastor, a pergunta para esse pastor era o seguinte, pastor, estou indo para a minha igreja e a palavra não tem me alimentado mais, devo sair da igreja? Aí ele usou a palavra da Santa Ceia para fazer uma refutação disso, falou, olha, quando as pessoas se ajuntavam para a ceia, tal, elas se ajuntavam, não se ajuntavam para comer, elas se ajuntavam para celebrar Jesus. Então, ninguém podia comer primeiro do que o outro, porque eles iam lá mais para servir do que para comer. Então, quem tem fome, come em casa. Aí ele estava falando sobre a vida devocional. Excelente. Gostei, muito legal. Porque, olha, para você tem que comer na sua casa, você tem que se dedicar à palavra de Deus.
você tem que se dedicar à sua vida devocional. Excelente. Mas o outro lado também é complicado. Quando na reunião da igreja, a palavra não é mais o centro. Quando na reunião da igreja, a palavra não é mais a atração principal, se a igreja fosse o entretenimento, é claro, né? A palavra é apenas um momento ali onde as pessoas estão olhando para o relógio para passar mais rápido, para a gente cantar de novo, para a gente tocar de novo, para a gente celebrar de novo, porque o negócio é cantar e dançar. A palavra deixou de ser o foco, a palavra deixou de ser o alimento, deixou de ser o denominador comum. Porque é interessante essa questão da vida devocional, e você sabe que essa é uma marca do Ministério do Belém, falar sobre vida devocional. Mas o momento da palavra pública, ela é um momento de despertamento geral para falar no específico. É um momento de despertamento geral para que Deus fale no específico. E quando as pessoas não se conectam à palavra, elas estão causando um desserviço a si mesmas e à igreja, né? A audiência como um povo por ter se desviado ou ter se tornado para outros deuses, né? A audiência pelo povo que estavam roubando a Deus, Malaquias 3:8. A gente vai falar um pouquinho hoje de dízimo, viu? A audiência do povo, sobre o povo que tem falado mal do próprio Deus. Versículo 13 do capítulo 3. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha o versículo 14 do capítulo 3. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapa. Versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para que temam ao Senhor e para que lembrem o seu nome. As pessoas vão olhando na rua e falam assim, rapaz, esse negócio de ir para a igreja, de servir a Deus, de ter uma vida santa, isso aí está com nada não tem nada a ver isso aí. Olha o pessoal aí vivendo de uma maneira dissoluta e dirigindo Rolls Royce. Vivendo de uma maneira completamente absurda e tendo sucesso na vida. Olha aí as pessoas fazendo aquilo que não agrada a Deus e nada muda. O Salmo de número 73 fala a respeito justamente disso. Fala assim, olha, quanto a mim os meus pés quase escorregaram. Porque eu via o ímpio na sua impiedade e falava, não tem luta para ele. E aí ele continua falando assim, de certo que se eu fizesse isso, a sua mão seria contra mim. E quando eu estava quase me desviando, então, foi aí que eu entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Que o Senhor colocou eles em lugares escorregadios. Eles vivem bem aqui, mas a vida eterna deles é na maldade, é na eterna ignorância, ou eternamente ignorados pelo Senhor. Certa vez o pastor Francis Chan, alguém muito conhecido no meio dos jovens, ele pegou uma corda comprida que saía do púlpito e pegou um pedaço da corda, um handle, onde você pega na corda, principalmente aquelas cordas de pular corda, e a corda ia para fora do púlpito, a corda como se não tivesse fim. E ele pegava e falou assim, olha, a nossa vida é isso aqui, é essa corda. Nós começamos aqui na terra, mas a nossa vida não tem fim para a eternidade. Todo mundo, não é só o crente ou só o ímpio, todos nós estamos a caminho de uma existência eterna. E nessa existência eterna, alguns estão indo para a morte eterna e outros estão indo para a vida eterna. E o grande problema dessa existência particular, ou então essa existência precária dessa esfera que nós estamos hoje, é que ela se trata de apenas o handle da corda, um pedaço no máximo de um pé. E nós nos preocupamos com esse pedaço que representa nos mais robustos, como diz o salmista, 70 anos, 80 anos, 90 anos.
e não olhamos para a vida eterna. Onde 90 anos vai ser uma coisa tão efêmera, uma coisa tão simples de passar. E olhamos e falamos assim, não, o negócio é investir para a gente ser alguém de sucesso nesses 80 anos da nossa vida. E esquecemos da eternidade no Senhor. É por isso que o salmista também fala, duro será acordar cedo, a comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Esse enquanto dormem pode ser à noite, no sentido de, enquanto aquele que serve a Deus descansa, Deus abençoa o dia seguinte dele. Mas também pode ser aqueles que já passaram para a eternidade. Tem muita gente correndo atrás, buscando um lugar ao sol, mas aqueles que passaram dessa terra para a vida vindoura, no Senhor, estão morando com o sol da justiça. Já parou para pensar nisso? Olha, é melhor ser salvo do que ter todas as riquezas da terra. É melhor andar com Jesus do que andar com as pessoas mais famosas da terra. É melhor viver na promessa do que alcançar uma promessa de derrota eterna e que não vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. No desenvolvimento dos capítulos, a gente pode perceber que Deus estava pronto para perdoar o povo, mas ainda o povo ainda estava fazendo aliança com a maldade. A primeira coisa que a gente vai observar de maneira mais concentrada hoje é a questão da imutabilidade de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus fala assim, através do ministério de Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Olha que coisa incrível. Quando a gente fala da nossa vida terrena, mais uma vez, aquilo que a gente mais espera é que as coisas mudem, não é verdade? Ou vontade das coisas mudar. Tem gente que está olhando no relógio hoje, aí dentro do carro trabalhando, e está falando assim, pastor, eu não vejo a hora dessas coisas mudar. Eu sei, irmão, você já sabe que eu estou falando com você. Pastor, eu não vejo a hora das coisas mudarem. Eu não vejo a hora das coisas entrarem naquele lugar onde realmente eu vou, né, conseguir alcançar aquilo que eu planejei. E é legítimo, viu? É legítimo esperar mudanças. É legítimo esperar que as coisas que Deus prometeu aconteçam. Eu não estou falando agora mais naquilo lá do que o Francis Chan estava falando, daquela fama, daquele sucesso efêmero. Eu estou falando de ser bem-sucedido em Deus. É lícito. É abençoador procurar as bênçãos de Deus naquilo que Deus fala. É abençoador, é glorioso isso. Porém, a nossa maior dádiva, o nosso maior presente em servir a Deus é que Deus não muda. Nós queremos que as coisas mudem, mas a melhor coisa a respeito de Deus é que Ele não muda. O fato de Deus não mudar é o que nos dá a segurança de que nós temos condição de alcançar a promessa. Porque as pessoas mudam, a pessoa promete uma coisa para você hoje, amanhã ela não consegue cumprir, porque a situação do país mudou, a situação do dinheiro mudou, ela perdeu o emprego, ela bateu o carro, ela não tem mais o recurso que ela tinha para te prover e tal, e mudou, a pessoa mudou. Ou então a pessoa não gosta mais de você, desistiu de fazer por você alguma coisa. As pessoas mudam, circunstâncias mudam, Deus não muda. Deus permanece fiel. As pessoas ficam maravilhadas, por exemplo, com as mudanças, né, das coisas. Mas você já percebeu que, mesmo que as coisas mudem, a melhor coisa é que todo dia é dia e todo dia tem noite? Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. A gente fica olhando para as coisas que Deus vai fazer acontecer na nossa vida do nada e não percebe as coisas que todos os dias Ele faz por nós. A gente fica tentando alcançar a bênção específica e não percebe que a bênção maior é aquela que Ele mantém a nossa vida todos os dias. O pão na nossa mesa. A gente fica esperando o dia que a gente vai poder comer aquela coisa mais gostosa que a gente está esperando, guardando dinheiro para ir naquele restaurante. Se bem que aqui na América a gente não faz isso, né? A gente vai o dia que a gente quer, não é verdade? Porque Deus já abençoou. Porque Deus já abriu a porta.
Mas eu lembro. Eu lembro quando eu catava latinha, não vou aqui contar a história de você ficar tocando violino, não. Escuta a minha história. Eu não acho esses momentos de miséria, eu acho esses momentos interessantes de aprendizado. Você sabe disso, a gente já conversou disso várias vezes. Mas eu lembro quando a gente catava latinha, e no final da rua da minha casa, na Oswaldo Magnani, número 40, tinha o Colégio Objetivo. E na esquina do Colégio Objetivo, junto com a Rua dos Universitários, tinha um trailer de lanche. Né? Tinha um trailer de lanche. E quem me conhece sabe que eu gosto de hambúrguer. Só que o meu amor por hambúrguer não nasceu agora, nasceu naquela época. E eu lembro que o mini x-salada, era R$ 2,50. Mas aquele mini x-salada assim, sabe? Aquela carne de hambúrguer, grossa, bem feita, sabe? Com aquele queijo mussarela por cima, o alface, o tomate. Eu estou com fome. E era R$ 2,50. E eu lembro de maneira muito clara, meu irmão, que eu catava latinha, vendia as latinhas que eu catava, dava geralmente um saco de 50 quilos de estopa, lógico que não tinha 50 quilos de latinha, porque a latinha tem bastante ar, mas um saco daquele dava mais ou menos uns 10 quilos, né? E eles mais ou menos compravam R$ 1 o quilo do alumínio, e eu conseguia vender um sacão daquele lá e pegar R$ 10. A primeira coisa que eu fazia quando eu pegava R$ 10, imagina o que era. Eu ia lá, no Madrugão, nome do trailer, comer um x-salada, né, um mini x-salada, e me lambuzar com uma Coca-Cola. Eita, coisa boa. Eu aguardava por aquele dia. Eu ficava mirando aquele dia. O dia onde aquele meu esforço ia dar certo. E apesar de ficar olhando para aquele dia e ficar esperando aquele dia do x-salada, às vezes passava desapercebido. Que cada vez que eu andava na rua com o propósito daquele dia, Deus me dava a rua para andar, a força para andar na rua, o sol na minha cabeça e achar as latinhas. Uma a uma. Para alcançar meu prêmio. Deus está falando assim para Israel: olha, Israel, eu, o Senhor, não mudo. E é porque eu não mudo que vocês não são destruídos. O fato de vocês estarem de pé, mesmo em toda a rebeldia que vocês têm contra mim, é o fato de eu não mudar. Deus está chamando a atenção que a sua imutabilidade é uma segurança para Israel. Será que você pode dar glória a Deus aqui na sua casa e saber que você está seguro porque Deus é fiel e não muda? Deus não muda. E o fato de Deus não mudar também é o seguinte, é que aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele pode fazer e ninguém pode impedir Ele, porque Ele é imutável. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que Deus se arrependeu, que Deus mudou de ideia, não ia fazer mais aquilo, ou se moveu, né, de um estado emocional para o outro, é que, na verdade, Ele revela mais uma vez a sua imutabilidade. Quem mudou foi a circunstância nossa. Perceba, quando você chega mais perto do fogo, o calor que o fogo traz em você é do que quando você está mais longe. Quando você coloca a sua mão no meio do fogo, a sua mão queima. Não porque o fogo veio queimar a sua mão, mas porque você colocou a sua mão no fogo. O fogo não mudou a sua propriedade, ele continuou com as mesmas propriedades que ele tinha. O que mudou foi a sua posição contra o fogo. Quando fala assim, se arrependeu Deus de destruir um homem, é porque a circunstância em que o homem estava se posicionando mudou diante de Deus. Ah, pastor, mas não é assim que aconteceu com Israel. A intercessão de Moisés, naquela passagem de Israel, fez com que a circunstância de Israel em posicionamento ao juízo de Deus mudasse. Deus não mudou. Continuou sendo pecado. E olha, por fim, Deus matou todo mundo daquela geração. Foi ou não foi? Ele dizia, não, mas eu vou... É que a única coisa que ali foi diferente é que Deus não fez uma nação fora de Moisés. Mas todo mundo morreu, foi ou não foi? Só sobrou Caleb e Josué, daquela geração. Né?
E também nesse capítulo de número 2, a partir do versículo 17, Deus faz a promessa lá do Elias que veria, né, aplanando o caminho do Senhor. E ele é justamente João Batista. Eu queria passar um pouquinho para frente, para a gente poder remir o tempo, nesse convite que Deus faz aqui, a partir do versículo 7 do capítulo 3. Versículo 12 diz assim: todas as nações dirão de vocês felizes, porque serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. O tema desse período é: voltem-se para mim, e eu me voltarei a vocês. Olha, vem aqui para mim, vem aqui para o meu lado, vem aqui diante de mim, e aí eu vou voltar para vocês. Eu lembro até hoje a minha conversa com o nosso querido Johnny, que está com a gente também pela internet, e uma das coisas que eu falei para o Johnny foi: Johnny, à medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. É inevitável. A maneira como à medida que nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Deus está no negócio de restaurar pessoas. Hoje mesmo a gente conversava junto com um dos nossos irmãos a respeito de uma pessoa que está passando por um momento absolutamente terrível, aqui pertinho da gente. E a gente discutíamos entre nós, conversávamos de maneira bastante amistosa, discutindo, né, as situações que levaram aquela pessoa a estar naquela situação. E por fim, apesar de nós termos várias reticências a respeito disso, não é verdade, meu irmão? Apesar de nós termos várias ponderações do porquê as coisas aconteceram, o resumo da ópera é o mesmo: a pessoa precisa de socorro. Não interessa o que levou ela lá. Não interessa por que ela chegou até aquele estado. A verdade é uma só: se ela começar a andar em direção a Deus, Deus vai começar a andar em direção dela. Acabou. Não tem pecado, não tem distância, não tem problema. Não tem mancha que o sangue de Jesus não possa limpar. Não tem. Não tem nada que o sangue de Jesus não possa fazer. Não tem nada que o nome do Senhor Jesus Cristo não possa alterar. Não há nada no céu e na terra que possa separar qualquer pessoa de alcançar a salvação no Senhor Jesus Cristo mediante o arrependimento dela. E o arrependimento dela é: se aproxime do Senhor, e o Senhor vai se aproximar de você. Eu quero lembrar mais uma vez para você do filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai, não é porque ele estava com saudade do pai, é porque estava com fome. Disse: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Então eu vou chegar na casa dele, eu falo assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos seus trabalhadores. O negócio dele era comer pão de volta, está com fome. Só que quando ele chega, quando ele se aproxima do pai, o pai se aproxima dele. Conforme ele se aproxima do pai, o pai se aproxima dele. E a fome dele, ele percebe que era muito menor do que a vontade que o pai tinha de ter ele de volta em casa. Ele estava com fome de pão, e o pai dele estava com fome de comunhão com a sua família, com seu filho. Beijou ele no pescoço, colocou um anel no dedo, colocou uma roupa nova e fez com que ele assentasse novamente no lugar de filho. Não tinha mais a herança daquele lá, mas assentou no lugar de filho. O Deus dos exércitos proporciona para eles a possibilidade de se arrepender e se voltarem a Ele, o povo de Deus. Mas o Senhor, que devemos nos tornar ao Senhor, não estamos fazendo nada errado? Vemos aqui mais uma vez a declaração cínica do povo. Eles até cultuavam a Deus, como já vimos, mas o culto não era agradável, visto que eles não estavam contribuindo de forma correta. Então, Deus se manifesta dizendo que eles eram iguais aos seus pais. Deus estava falando da história deles, história do deserto, de épocas dos juízes, dos reis maus. A história do povo de Israel foi marcada por desobediência. Eles tentaram a Deus, insultaram, provocaram, eram desobedientes. Que paciência teria Deus em suportar essa nação, mesmo eles sendo arrogantes e perversos? Deus sempre abria uma oportunidade para uma nova chance. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Deus sempre manteve viva a esperança que o seu povo poderia um dia se arrepender. Ele dizia: por que vocês reclamam? Eu não recebo o culto apropriado da parte de vocês.
os outros prosperam e nós não? Então vos digo, voltem para mim, e eu me voltarei para vós. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez uma aliança com ele. Enquanto houver obediência, adoração e o correto sacrifício, haverá saúde e prosperidade. Mas se houver desobediência, haverá maldições e castigos. Vemos isso acontecendo nos tempos também, nos nossos tempos. As pessoas não aceitam as correções e acreditam que estão fazendo tudo certo. Devemos estar atentos às palavras do Senhor e não deixarmos endurecer pelo engano do pecado. Quanta gente sofrendo situações porque não se arrependem. Porque não voltam atrás na sua decisão, porque não buscam ao Senhor. Ou então buscam ao Senhor, mas falam assim, o que a gente está fazendo de errado? O que nós estamos errando com Deus? Já falei aqui algumas vezes, as pessoas chegam e falam assim, eu fiz isso por conta de um motivo justo. Eu pratiquei uma injustiça por conta de um motivo justo. Vai, me ajuda aí, onde é que a gente acha na Bíblia? Que a nossa injustiça produz a justiça de Deus. Que o nosso pecado produz a bondade do Senhor. Eu não falo para você a respeito de legalismo. Olha, isso aqui é o que está na letra e precisa de ser praticado dessa maneira. Não. O que eu falo para você é de confiança que Deus está garantindo a vitória se o processo for cumprido da maneira que Ele estabeleceu. Simples. É simples. A confiança de que seguir os preceitos de Deus funciona. Simples. A confiança de que Deus abre porta onde não há porta, se nós debruçamos a nossa confiança no Senhor. Simples. Eu não estou falando para você a respeito de um legalismo ético, onde você tem que proceder de certas maneiras para agradar um pastor, para agradar um ministério, para agradar uma série de dogmas religiosos, não. Eu estou falando para você de oferecer o seu coração em fidelidade, em errar por conta do erro, não por causa de uma falha que você sabe intencionalmente que aquilo é errado e procura fazer. Eu não estou falando de tropeço, eu estou falando de buscar o que é o erro, é diferente. Diferente. Não estou dizendo para você de acontecer um problema no meio do caminho, eu fui engodado pelo diabo e acabei tropeçando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você de olhar a maldição e falar, isso aqui é bom. De chamar o mal de bom e o bom de mal. E falar, está tudo bem. Esse é o problema. Esse é o grande problema. As pessoas às vezes se esquecem que Deus está observando. E aí que entra, né? Pelo contrário, Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí a sequência do texto do capítulo 3, Deus começa a falar a respeito de um termômetro disso. Quer saber como é que vocês estão longe das coisas? Quer saber como vocês perderam o fio da meada do trabalho, do serviço a mim? Roubará o homem a Deus? Aí, é como se eles estivessem assim com aquela cara de ué, né? Como assim? Em que nós te roubamos? E aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês não estão entregando o dízimo de vocês. E Deus está falando aqui a respeito do dízimo, não como um objeto em si, mas como um termômetro. Não como o objeto em si de análise, mas o termômetro. Porque está falando o seguinte, o fato de vocês não estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas, o fato de vocês não estar sendo fiel no seu dízimo, é porque você já há muito tempo deixou de confiar de que eu sou o seu suprimento. O fato de você não estar colocando diante de Deus aquilo que é do Senhor, é porque você já não confia no Senhor nas outras áreas. O seu bolso é um termômetro. O seu bolso é apenas uma demonstração disso. O povo estava roubando a Deus, eles estavam tomando a parte do que era de Deus, e não era de uma simples forma, era com violência.
No Antigo Testamento, a lei dizia que o povo deveria trazer a Deus o dízimo de 10% de tudo que possuía e produzia. Isso era a parte fundamental do culto, mas nos tempos de Malaquias, o povo estava trazendo animais roubados, doentes, pão imundo, ou seja, sacrifícios inúteis e indignos ao Senhor. As pessoas começam a falar assim, eu vou ficar alimentando sacerdote e nada, é ele que se vire para trabalhar, vai fazer Uber. Eu vou ficar mantendo luz de igreja ligada, o pastor que trabalha e vai apagar a luz da igreja. Eu já faço muito naquela igreja lá, eu já dou muito dinheiro lá, então eu não preciso de ficar contribuindo toda hora, não. É? E o versículo de número 9 diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Com maldição, vocês são amaldiçoados. Simples. Simples. O profeta Ageu, que também é um profeta do pós-exílio, ele fala assim, vocês não percebem que vocês enchem os sacos de salário de vocês e parece que o saco está furado? Você sai do lugar de trabalho e chega em casa e já não tem mais dinheiro nenhum. Por que isso está acontecendo? Vai olhar como é que anda a vida do dízimo. E a vida do dízimo, mais uma vez, é um termômetro. É um termômetro da confiança. Porque é o seguinte, eu e você viu que eu comecei comigo, né? Eu e você queremos controlar as nossas circunstâncias. É verdade ou não é? Você não quer estar num ambiente descontrolado, né? Eu conheço uma pessoa que tudo para ela é assim, structure. Tudo tem que ter structure. Structure, tudo é estrutura, tudo tem que estar planejado, tudo... Você fala assim, mas nós vamos onde? Você planejou onde nós vamos hoje? Tem que ter tudo o schedule, o esquema, né? Tem que estar tudo certo. Ai de mim se eu não souber onde eu vou, na hora que eu saio de casa. Porque tem que ter objetivo. Nós queremos controlar os processos da nossa vida. Isso faz parte da nossa natureza como pessoas ainda mais intelectualizadas como essa geração é. Você sabia que uma criança de 11 anos tem mais informação do que um César em Roma? Uma criança de 11 anos hoje tem mais informações no seu cérebro do que um César tinha na época de Roma. Você acredita nisso? É um absurdo. Imagina nós que estamos aqui já numa idade maior, né? Gente, a gente discute política internacional. E a gente já encontrou o acordo de paz para a Ucrânia com a Rússia umas 4 vezes, não foi não? A gente é intelectualizado, a gente quer controlar processos e sistemas. Só que é o seguinte, o dia que vem uma gripe, você faz o quê? Você fica ruim na cama. Esses dias atrás, lá em casa, passou uma vez por cada um. Você não pode fazer nada. Veio um derrame, piorou. Você controla que jeito? E aí a gente não percebe que a realidade maior da nossa vida é que a nossa vida está na mão de Deus. E um termômetro da onde a gente materializa essa nossa questão de controle é o seguinte, é que a hora que alguma coisa contrária se levanta, a primeira coisa que a gente segura é a nossa confiança em Deus manifestada na nossa vida financeira. Vem uma crise aí financeira, deixa eu diminuir as ofertas. Como? Está vindo uma crise financeira e o único sustento que você tem na sua vida é Deus. Você vai reter a sua mão para manifestar a sua confiança em Deus e manifestar a sua participação na obra de Deus? Sério mesmo? Eu estou ensinando você aqui hoje, ok? Vou falar mais uma vez, eu sempre repito isso. Essa parte aqui eu não coloco nos meus reels, né, que eu faço depois. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou muito bem cuidado pelo Ministério do Belém. Eu tenho um trabalho, estou bem vestido, você vê minha família muito bem vestida, eu dirijo muito bem, moro muito bem. Estou muito abençoado pelo Ministério do Belém. Eu não estou precisando do seu dinheiro, não estou precisando de nada. Eu estou muito bem abençoado. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso te ensinar a ser fiel ao Senhor. Faz parte do nosso estudo de hoje. Eu preciso dizer para você que você precisa ser fiel a Deus, não a mim. O seu dízimo é 10% do seu salário. A sua oferta não tem nada a ver com o seu dízimo. Isso não é eu que estou dizendo para você, é a palavra de Deus. E tem o dízimo e tem a oferta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dízimo é 10%.
O dízimo não depende, a gente vai ver aqui na frente, da sua generosidade. A sua oferta, sim. Mas o seu dízimo não depende do seu bom estado de ânimo para você dizimar. Eu nunca vou falar para você, olha, pergunte ao Espírito Santo de Deus com quanto você deve dizimar. Você não precisa de perguntar ao Espírito Santo de Deus o que você precisa de entregar dos seus 10% da sua obrigação como crente no Senhor Jesus Cristo diante do Senhor. É 10%, é seu dízimo. Agora, pergunte ao Espírito Santo de Deus com quanto você vai ofertar, porque aí é a sua generosidade para com Deus. Aí sim. Aí sim busque a Deus para entregar as suas ofertas. Mas seu dízimo está estipulado na palavra de Deus. Está ensinado na palavra de Deus, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E quem fala que isso é coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento fala a respeito do dízimo. Não é? O Senhor Jesus Cristo mesmo reclamando com os fariseus, falando assim, olha, vocês fazem aí corbã para vocês não ter que o corbã era uma espécie de arrendamento espiritual das posses, para que vocês não precisem de cuidar dos pais de vocês. Então, é tudo do templo, então é corbã, para eles não cuidar dos pais, né? E aí vocês pegam e não cuidam dos pais de vocês. E depois fica aí falando do dízimo de vocês entregam o dízimo. Ele fala assim, olha, vocês não têm que deixar de entregar o dízimo deles, mas cuida também dos seus pais. Cuidem também da sua família. Cuidem também dos necessitados. Não deixe de fazer essas coisas, mas façam as outras também. Jesus estava confirmando ali que era para continuar entregando dízimo. Que o dízimo era do Senhor, era estipulado por Deus. Não era uma questão simplesmente do coração do sacerdote. Era diante de Deus, né? Olha algumas razões por que as pessoas às vezes não devolvem o dízimo. A primeira desculpa é, o que eu ganho não sobra. Começou errado. Dízimo é primícia, não é resto. Dízimo é a primeira da 10ª parte, não o último da 10ª parte que sobrou, é o primeiro. O dízimo é primeiro. A sua confiança em Deus vem primeiro. Tem gente que só procura Deus quando tudo já deu errado. Eu vou contar para você um testemunho pessoal, né? Uma vez eu estava pedindo oração para alguém, eu acho que era a 5ª ou 6ª pessoa que eu estava pedindo oração especificamente por aquilo. E o Espírito de Deus falou no meu coração dessa maneira. Falou assim, você me perguntou, o Espírito de Deus me perguntou ao coração para expor um sentimento, para expor uma falha na minha percepção e na minha conduta. O Espírito de Deus me disse assim, você vai conversar disso comigo alguma hora? Porque até agora você já falou com 6 pessoas a respeito desse problema e não falou comigo ainda. Muitas vezes a gente trata Deus assim. Deus é o recurso que sobra quando eu já estou em desespero. Não é o primeiro recurso que eu consulto. Não é a primeira pessoa que eu vou falar. Eu falo com todo mundo primeiro. E aí depois eu apresento a Deus aquilo que eu já decidi para Ele abençoar. Não é para Ele dizer o que Ele acha, é para Ele abençoar. Tem gente que acha que apresentar o dízimo é isso aí, ó. Eu estou apresentando aqui para essa parte aqui o Senhor abençoar. Sobrou então eu quero a bênção do Senhor, então me apresenta. Não, o dízimo é primeiro. O dízimo é um ato de confiança. O dízimo é um ato de manifestação da sua confiança em Deus. A segunda desculpa é, eu não devolvo o dízimo porque as pessoas que são dizimistas e prosperam à medida que há crentes dizimistas que continuam pobres. Eu não devolvo o dízimo porque tem pessoas que não são dizimistas e prosperam à medida que há crentes dizimistas que continuam pobres. Excelente argumento, não? Ou seja, o argumento, mais uma vez, é voltado para você. Não adianta você só ser dizimista, tem que ter a motivação correta. Né? É um grande engano pensar que as bênçãos de Deus estejam limitadas apenas às coisas materiais. Dízimo não é uma moeda de troca e nem de negócio com Deus. O correto é servir a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar em troca. Se o nosso coração está no dinheiro, precisamos ainda ser convertidos. Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Lá Paulo fala para Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, da primeira carta que ele escreve. O máximo que o dinheiro pode oferecer para nós aqui na terra é um enterro grandioso. A riqueza sem a salvação é a mais efetiva miséria. Se nós estamos olhando para a vida do outro, para decidir ser dizimista, nós precisamos se converter. E outra coisa, esse julgamento aí que a gente faz, que o fulano não é dizimista e não é próspero, e o fulano que é dizimista não é próspero,
É que nós estamos bisbilhotando a vida dos outros também, né? Para fazer essa matemática, né? Para fazer essa conta. A terceira desculpa é a alegação sentimental. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Mais uma vez aqui vem o que eu acabei de falar para você. Não é uma questão de sentimento. Né? Eu não sinto de pagar a conta do meu carro todo mês. Eu não sinto de pagar a internet. Eu nunca senti assim, olha, vou pagar a internet. Sabe aquele meme assim, eu pago a internet com gosto, que o pessoal fala por causa daquelas besteiras que aparecem na internet? Eu nunca senti aquilo, de pagar a internet com gosto. Né? Eu fico feliz que eu consigo pagar minhas contas, é diferente. Mas eu nunca senti de pagar a minha conta. Eu nunca senti, né, de pagar remédio. Eu faço porque eu preciso. Eu faço porque é uma obrigação. Não é? Eu já senti fome, mas eu nunca senti de pagar o almoço. Tem almoço que eu pago com gosto, que eu comi bem. Mas eu não preciso de sentir para pagar. Eu sentindo ou não sentindo que eu quero pagar aquele almoço, eu tenho que pagar. Agora, com o dízimo, a gente não faz assim, né? Porque tem que ser uma experiência espiritual, né? É melhor você começar a mudar esse conceito aí. Você começar a observar que você tem primícia na sua mão porque Deus lhe abençoou e começar a entregar com alegria, sentindo ou não sentindo que você deveria fazer aquilo, porque é sua obrigação diante de Deus, não diante da igreja, não diante do ministério, diante de Deus. A quarta desculpa é: eu não sou dizimista, mas dou a minha oferta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Oferta é oferta e dízimo é dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O dízimo é uma dívida e a oferta é um presente. Por que o dízimo é uma dívida? Porque o dízimo não é seu, é de Deus. O dízimo não é seu, é do Senhor. Ele requereu o dízimo de tudo. Ele que requis do povo de Israel o dízimo de tudo. A quinta desculpa é: a igreja não administra bem o dízimo. Aí já é um argumento político, né? Porque aí você fala assim, não, que a igreja não administra bem o dízimo e tal. Você dá para a igreja o dízimo? Ou você entrega para Deus? Mas quem administra é a igreja. Aí já começou um outro problema, porque aí nós vamos começar a orar para Deus, para que Deus dê à casa do tesouro pessoas que possam fazer bem esse trabalho. Mas, mais uma vez, você não é juiz do dízimo que você entrega para Deus. Se alguém está agindo de maneira imprópria dentro da casa do Senhor e você sabe, você tem dois caminhos. Você pode denunciar e você pode mudar de igreja. Mas deixar de entregar seu dízimo você não pode. Ache outro lugar para você congregar, para você entregar seu dízimo lá. Mas não deixe de ser dizimista. Vá congregar em outro lugar. Mas não deixe de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Né? A sexta desculpa é aquela ainda visão medíocre. Né? A igreja rica, ela não precisa do meu dízimo. Você acabou de me falar, ouvir falar para você que eu estou bem cuidado, o ministério cuida bem de mim, meus filhos estão bem cuidados, estão bem alimentados, dirigimos bem carro, moramos bem em casa. Né? Aí você pode falar assim, então para que você quer o dízimo, pastor? O senhor está morando bem? Porque o dízimo não é meu. Eu não estou pedindo para você me dar o dízimo. Eu não estou dizendo para você, o pastor está bem, eu não preciso de entregar o dízimo. Não tem nada a ver comigo o dízimo. Eu entrego meu dízimo. Os tesoureiros aqui da igreja estão de prova que eu entrego meu dízimo. Eu entrego meu dízimo de tudo que eu faço. Eu entrego os meus dízimos ao Senhor sem problema nenhum. Porque eu não estou entregando meu dízimo para mim, ou para o meu pastor. Eu estou entregando meu dízimo para o Senhor e para aquilo que o Senhor está fazendo através da igreja em que eu faço parte. Simples. Eu não entrego o dízimo para mim, eu entrego o dízimo para o Senhor. E aí, esse aqui é a questão pessoal, né? Eu não concordo com o dízimo. Jesus, certas vezes, foi encontrado e indagado por alguns, né? Eles disseram para ele, falou assim, olha, Senhor, é correto pagar taxa? É correto pagar imposto? Aí Jesus falou assim, me dá a moeda. Aí entregaram a moeda para Jesus.
Jesus falou assim, que imagem está na moeda? César. Então tá bom. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É que não continuaram a pergunta. Mas eles podiam ter continuado a pergunta. E o que é de Deus? Não é? Encontraram Jesus e perguntaram, Senhor, é correto pagar impostos? É correto pagar as taxas? Jesus perguntou de volta para eles, que imagem está na esfinge da moeda? De César. Jesus respondeu, dá a César o que é de César. Eles deveriam ter perguntado, feito a continuação. Eles deveriam ter feito a continuação da pergunta. E a continuação da pergunta era, então o que é de Deus? Jesus poderia ter respondido, que imagem está em você? A imagem de César está na moeda. E a imagem que está em você é de quem? Você não foi feita a imagem e semelhança de Deus? E, no entanto, Deus tem pedido dos seus recursos apenas 10% daquilo que Ele tem te dado. Porque 10% daquilo que Ele tem te dado, Paulo fala assim, se as primícias são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, o fruto também é. Quando você entrega o seu dízimo, você santifica tudo que você tem. É por isso que o salmista está falando, é por isso que o Malaquias está falando, que com maldição você é amaldiçoado, porque você deixou de abençoar a primícia. Você deixou de abençoar a primícia. E se você deixou de abençoar a primícia, você não tem a bênção sobre o resto. Simples assim. É isso que Malaquias está lembrando, né? Mas aí tem uma porta aberta. O arrependimento traz bênçãos singulares de Deus. E a primeira bênção que ele traz estava lá a partir do versículo 10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, ou terra deleitosa, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias mostra que as bênçãos acompanham a restauração divina sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mais uma vez, eu estou lembrando para você, se a manifestação começar a aparecer no dízimo e oferta, é uma representação de que a confiança em Deus voltou a reinar no coração. O dízimo e a oferta vai manifestar diante de Deus e diante das pessoas das nações do mundo que novamente nós voltamos a confiar no padrão de Deus para a vida. É isso que ele está dizendo. Não é? E isso acompanha restauração. A primeira coisa que ele fala é as janelas do céu. É do alto que vem a dádiva. Lembra que a gente falava no domingo? As fontes superiores, as janelas dos céus, vai ser aberto sobre você. Deus vai te abençoar. Se eu perguntasse aqui para vocês, vocês estivessem aqui comigo, ou então faz aí na frente da sua câmera aí em casa, eu estou vendo aqui as câmeras aqui, se você quiser ligar a sua câmera, eu quero ver sua mãozinha levantada, tá? Quantos aqui já foram abençoados por dízimos e ofertas? Se eu pedisse para levantar a mão, todos nós levantaríamos a mão. Todos nós já fomos abençoados por Deus por entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sei que já, né? Eles serão para mim um particular tesouro, a partir do versículo 17, porque vão ser separados para estarem diante de Deus. A última coisa que Malaquias termina dizendo, o Antigo Testamento, é dizendo que, por conta do desvio de Israel, haveria maldição. A maldição estava sobre eles. Depois disso veio 400 anos de silêncio. Mas a esperança ainda estava focada no futuro, de que eles novamente manifestariam a sua confiança em Deus. Então vem as primícias dos mortos, que foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
E depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a palavra muda. Agora a palavra da história da promessa é: não haverá mais maldição. Porque Jesus removeu toda a maldição da lei. O que nós podemos fazer então? O que nós podemos fazer diferente? É porque Jesus morreu na cruz do Calvário, que toda a justiça de Deus foi completa. E agora nós podemos manifestar manifestar diante de Deus o nosso coração, através dos dízimos e das ofertas alçadas, como memorial da nossa confiança de que aquilo que foi feito na cruz do Calvário também vale para nós. Manifestar nossa confiança em Deus, demonstrando através da nossa devoção, acreditando na promessa de Deus, porque ela também vale para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer diferente do que o mundo faz. Nós podemos confiar em Deus diferente do que o mundo confia. Agora mesmo você pode entregar a sua vida para Jesus e receber dele um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova vida, um novo lar. E ainda melhor do que tudo isso, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. É mais uma vez o convite do Senhor Jesus Cristo ecoando através daquilo que Malaquias disse: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Não espere até amanhã, não espere depois de amanhã, não espere daqui 3 dias, não espere você chegar em um certo lugar, em uma certa posição, não espere as coisas acontecerem ao seu favor, não espere você conseguir aquilo que você almeja, seja isso uma posição dentro desse país, seja isso uma documentação específica de um lugar que você quer nesse país, não espere as coisas acontecerem ao seu favor, até que você possa mergulhar no favor imerecido de Deus, chamado graça, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se entregue a Jesus Cristo hoje e receba dele perdão dos seus pecados e uma nova vida, para a glória do nome de Jesus. Não fica aguardando as coisas acontecerem à maneira que você enxerga o seu favor. Olhe o favor de Deus por você. Às vezes a pessoa fala assim: eu já sou crente, eu creio em Jesus. Comece a andar em direção a Ele, e Ele vai andar em direção a você. Agora, olhe para a palavra dele e veja o que é pecado. E se arrependa daquilo que ele disse que é pecado, não o que você acha que é pecado. Se arrependa daquilo que ele disse que é pecado, não daquilo que você acha que é pecado. Se arrependa da maldade do padrão que você diz, não que você disse que é maldade de padrão, mas de que ele expressou que é maldade de padrão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se entregue ao padrão de Deus, não tente formar o padrão dele conforme você. A gente fala assim: Deus me conhece, te conhece, é por isso que ele te mandou essa palavra agora, é para você aceitar Jesus, e para você mudar de vida, e para você começar a andar em caminho dele, e parar de tentar fazer do seu caminho o caminho de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nessa noite, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus faça com que você possa ir muito além simplesmente de ficar contando dinheiro, sabendo se tentando descobrir se é certo ou errado, entregar na casa de Deus. Seja fiel, demonstre a sua fidelidade de maneira física e material. Para de achar que a sua fidelidade é só uma coisa abstrata, que você fala no coração. Manifeste fidelidade, manifeste lealdade. Manifeste compromisso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para de ficar inventando toda hora. Ah, Deus sabe o meu coração. Se Deus sabe o coração que você tem, manifeste ele em público. As pessoas não têm nada a ver com isso. O seu testemunho, meu amigo, não é para dentro do quarto. Para dentro do quarto é a sua oração. O seu testemunho é para ser público. A vida cristã é uma vida pública, não uma vida privada. Na vida privada nós temos comunhão com Cristo, mas a vida cristã é pública. E ela se manifesta para que ela traga testemunho àqueles que vão ser alcançados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo também. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.